Olá, tudo bem com vocês? Uma boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Este aqui é o segundo conteúdo de hoje, deste sabadão, dia 21 de janeiro. Este aqui é o canal Tua Estrela Te Conduz. Aqui, como vocês sabem, são 2 conteúdos por dia. O primeiro já entrou 6 horas da manhã. Esse aqui é o segundo, que entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões também sobre o nosso Botafogo de Futebol e Regatas. Neste conteúdo de agora, quero conversar com vocês sobre o técnico Luiz Castro. Ele está muito irritado com o que está acontecendo no Campeonato Carioca. Mudanças toda hora, principalmente no clássico entre Vasco e Botafogo, que era para acontecer segunda, agora vai acontecer só no dia 16 de fevereiro. Ele falou sobre planejamentos, ele já fez 3 planejamentos diferentes por conta disso. Quero trocar uma ideia com vocês também sobre a situação do gol. O Castro disse que no próximo jogo ele pretende colocar o Douglas Borges como titular na meta do Botafogo. Eu tô vendo um debate da torcida em relação a isso. Para mim, um debate que não faz sentido. Vou dar minha opinião, vocês vão dar de vocês aqui nos comentários. Quero falar um pouquinho sobre isso, sobre o gol do Botafogo e sobre a possibilidade do Douglas Borges ser o titular no próximo jogo do Glorioso. Mas eu já abro esse conteúdo falando sobre Boa Vista e Botafogo, que vai acontecer em Brasília. Mas antes, você vai dar aquela moral, você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal e vai ativar o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. E se você puder, se você quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, você ajuda o canal a se manter de pé. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Bom, Boa Vista e Botafogo, partida que vai acontecer em Brasília, no estádio Mané Garrincha, no dia 5 de fevereiro, um domingo, 4 horas da tarde. O que está acontecendo? Já começaram as vendas dos ingressos e os valores, né? Nós falamos aqui no canal, galera de Brasília, preparem-se que os valores serão altos. Os ingressos estão custando de R$100 a R$500, isso mesmo. De R$100 a R$500 esses ingressos para o duelo contra o Boa Vista pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Eu estou vendo alguns torcedores irritados, torcedores de Brasília revoltados e com razão por conta dos valores, mas é bom lembrar, galera, que é o Boa Vista que decide o valor, tá bom? O Boa Vista que é o mandante, beleza? O Boa Vista que levou esse jogo para Brasília e é o Boa Vista que decide o valor dos ingressos. Então, o Botafogo não tem nada a ver com isso. É uma sacanagem. Os torcedores de Brasília têm poucas oportunidades no ano para poder acompanhar o Botafogo de perto e nessas oportunidades a galera sacaneia os torcedores aí de Brasília, né? R$100 o mais barato ali, 500 o mais caro. É um absurdo esses valores para um campeonato carioca, mas só para ressaltar aqui que é o Boa Vista que está decidindo os valores. O Botafogo não pode se meter, o Botafogo não pode fazer nada em relação a isso, beleza? Olha, quero conversar com vocês sobre o técnico Luiz Castro e na segunda e última parte do vídeo eu converso com vocês sobre Douglas Borges, Lucas Perry, quem deve ser o titular do Botafogo no próximo jogo. Mas é o seguinte, o Castro, ele tá muito irritado mesmo com o que está acontecendo no Campeonato Carioca. Essas mudanças toda hora de horários, de datas, isso está irritando o treinador botafoguense. Na entrevista coletiva pós-jogo contra o Volta Redonda, ele deixou isso bem claro. Ele disse que já fez 3 tipos de planejamentos diferentes, porque toda hora muda horário, toda hora muda data, especificamente aqui, né, o jogo contra o Vasco, que seria na próxima segunda-feira, foi adiado para o dia 16 de fevereiro, e eu confesso para vocês que eu fiquei feliz com essa mudança, tá? Porque é muito melhor a gente ter um Vasco e Botafogo com os elencos principais, talvez no Maracanã, como o Vasco está querendo mandar esse clássico, do que acontecesse na segunda agora, em São Januário, com o Botafogo B e o Vasco reserva. Eu, sinceramente, como eu gosto muito de futebol, me amarro em assistir uma partida de futebol, principalmente do Botafogo, é melhor que esse clássico aconteça com o Vasco com o elenco principal e o Botafogo também com o elenco principal e talvez no Maracanã
Então, 16 de fevereiro, teremos essa oportunidade. Se fosse segunda, já não teríamos essas chances. Só que eu entendo o Castro também, ele está bem irritado. E uma coisa que eu percebi na entrevista coletiva, e isso eu acho errado, parece que o Castro dentro do Botafogo está sempre sendo o último a saber das coisas. Na coletiva pós-jogo contra o Volta Redonda, ele dá uma alfinetada no departamento de futebol do Botafogo. Ele dá a sensação pra gente, como ele fosse sempre o último a saber. O clássico entre Vasco e Botafogo mudou de data, o Castro é o último a saber. E isso eu acho errado. O Castro, ele é o técnico do Botafogo e ele não pode ser aquele cara que vai ser o último a saber sempre. E ele tá dando alfinetada em relação a essas coisas. Reforços, ele já cansa de falar sobre reforços, que ele quer um elenco com mais jogadores, tem várias competições para disputar, alfinetando também o departamento de futebol do Botafogo. E a sensação que eu estou no momento é que o Castro está sempre sendo o último a saber, e isso está irritando o torcedor botafoguense. Aí eu já acho errado. O Castro, ele deveria ser o primeiro a saber de tudo que acontece aí nos bastidores do Botafogo. Fica aí que eu já volto para dar minha opinião sobre a situação da meta do Botafogo. Douglas Borges, Lucas Perry, um debate que está acontecendo. Ao meu ver, um debate desnecessário. Vou trazer o meu ponto de vista. Fica aí e já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Bom, nessa mesma entrevista coletiva pós-jogo contra o Volta Redonda, o Castro elogiou muito o Lucas Perry, falou ali sobre o goleiro que hoje é titular do Botafogo. Gatito tá lesionado, o Perry tá agarrando muito, o Castro elogiou, falou muito bem do Perry. Só que o Castro disse que ele pretende no próximo jogo do elenco principal colocar o Douglas Borges como titular. Aí eu vi um debate da torcida em relação a isso e eu quero dar minha opinião agora. Bom, eu acho um debate desnecessário. Primeiro argumento que utilizam no debate. Goleiro você não pode ficar trocando toda hora. Goleiro você tem que dar rodagem. Não é certo tirar o Lucas Perry que tá bem para ficar colocando o Douglas Borges. Gente, é o seguinte, eu vou dar meu ponto de vista, eu quero saber de vocês aqui nos comentários. O Douglas Borges, ele não renovou? Ele não vai ficar no Botafogo? Ele não é goleiro do Botafogo? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu não teria renovado com o Douglas Borges. Eu daria oportunidades para o Igor Gabriel, para o Leandro Matheus, goleiros ali do time B, mas renovaram com o Douglas Borges. Se renovaram, tem que colocar o cara para jogar, gente. A hora de botar para rodar é agora. A hora de testar o Douglas Borges é agora, porque depois não vai ter como. Então a gente tem que testar não só o Douglas Borges, como outras posições também, agora. Porque se o Douglas Borges ele não servir, a gente troca. Coloca o Igor Gabriel, coloca o Leandro Matheus ou contrata um goleiro, que eu acho difícil, já que renovaram com o Douglas Borges. Gente, ele renovou, ele é goleiro do Botafogo, ele treina, ele tem que jogar mesmo, ele tem que ser testado, ele tem que ser utilizado para a gente saber se serve ou não. E o Castro quer ver isso. O Castro quer saber também se o Douglas Borges, quando ele for utilizado, ele vai dar conta do recado. Eu sou a favor. Eu sei que o Perry está muito bem no gol, eu sei que a situação de goleiro ficar trocando não é tão bom, mas isso não tem nada a ver com o Perry, e sim com uma pré-temporada. A gente está numa pré-temporada que a gente não pode esquecer que a gente tá, né? Então, assim, é hora de rodar, é hora de testar. E eu concordo com o Castro. Eu também colocaria o Douglas Borges para ver se serve, para ver se dá para contar com esse goleiro. Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, obrigado. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Amanhã, domingão, tô de volta. 6 horas da manhã, 5 horas da tarde. Sempre com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de sábado. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.